paz do Senhor, meus amados, bom dia. Que Deus abençoe a vida de cada um com toda sorte de bênção, com toda sorte de vitória, trazendo renovo, trazendo restauração do Espírito Santo. A Bíblia diz que o nosso Deus, Ele é Deus do impossível. Tem coisas nas nossas vidas que vão ser resolvidas com o tempo, na hora certa, da maneira que Deus quer. Porque muitas vezes nós queremos que as coisas venham ser resolvidas da nossa forma, do nosso jeito. Mas Deus, Ele sabe a maneira certa, Ele sabe a forma certa de trazer vitória para nós. Nós temos que ter paz, temos que ter sabedoria, porque a paz ela anda junto com a sabedoria e entendimento. E pedir a Deus derramar sobre as nossas vidas da graça dEle. Porque sem a paz, sem a sabedoria, sem a graça de Deus, nós não vamos conseguir chegar a lugar nenhum. E tem coisas na nossa vida, meu irmão, que acontece não é por acaso, acontece porque Deus tem um propósito. Deus tem um objetivo nisso, tem um ideal. Muitas vezes nós queremos seguir um caminho totalmente diferente do caminho que Deus tem para nós. Nós cortamos, verdade, esse caminho e fazemos esse caminho da nossa forma, da nossa maneira. Mas Deus, Ele sabe de todas as coisas. Ele te chamou para coisas grandes, Ele te chamou para fazer o sobrenatural sobre a sua vida. Então cabe a mim, cabe a você acreditar nesse Deus que é o Deus Todo-Poderoso e sermos diferentes. Sermos diferentes na nossa caminhada, sermos diferentes na nossa vida, acreditarmos que servimos um Deus do impossível, acreditarmos, meu irmão, se tem alguma coisa que ainda não está dando certo, vai dar certo. Então nós temos que tomar posse, amém? Eu já agradeço aí vocês que estão entrando na página para poder nesta manhã nos assistir, para poder dar o brado de vitória juntamente conosco. É um prazer ter você conosco, é um prazer ter sua família aí conosco, reunida, nos assistindo. Hoje é sexta-feira forte, aonde que nós vamos estar colocando nossas vidas diante da vontade de Deus. Amém? Nós vamos estar colocando a nossa vida diante da presença de Deus. Talvez tenha algo na sua vida que precisa, meu irmão, de dar uma quinada, que precisa de melhorar. Na nossa vida, meu irmão, eu sempre falo, nós somos libertos todos os dias. E essa sexta-feira forte é a sexta-feira onde que a gente coloca a nossa vida diante da presença de Deus. É onde que nós pedimos a Deus para cobrir a nossa casa, para cobrir a nossa família, para cobrir o nosso lar, para derramar da graça dele sobre nós, para derramar da unção dele sobre nós. Então, quando nós fazemos isso, automaticamente nós nos sentimos, amém, a graça de Deus se apoderar sobre nossa vida. O que é a graça de Deus? É o amor não merecido. A gente não merece, amém, esse amor, a gente não merece essa graça, mas nós precisamos desse amor, precisamos dessa graça de Deus sobre nossas vidas, porque se nós não tivermos esse amor e não tivermos essa graça de Deus, como que nós vamos vencer? Já quero dar bom dia aí para o nosso amado pastor Rogério Costa, tem já mais algumas pessoas nos assistindo aí, amém, já subiu lá, não está dando para mim ver o nome de todo mundo não, amém, mas bom dia para você, que Deus abençoe você, derrame sobre a sua vida toda sorte de bênção das regiões celestes. Então, como eu estava dizendo, nós temos que pagar um preço para a nossa vida. Não existe vitória sem o pagamento de preço. Quando nós nos colocamos na disposição de Deus e pagamos o preço pela nossa vida, Deus ele vai dar vitória. Bom dia, missionária Santiliana, que Deus te abençoe com toda sorte e bênção também. Então, quando nós pagamos o preço para a nossa vida, Deus automaticamente ele nos abençoa. Então, meu irmão, é nós acreditarmos no sobrenatural de Deus. Como eu estava, Ângela Silva, bom dia, Ângela, a paz do Senhor Jesus. Quando nós pedimos Deus para fazer o sobrenatural dele, ele derrama da graça dele. O que acontece, irmão, que nós às vezes esquecemos que muitas das coisas que acontecem na nossa vida é o próprio Deus que está permitindo, é o próprio tratamento de Deus para nós melhorarmos. Você acha que Deus quer que a pessoa ande de qualquer jeito? Você acha que Deus quer que a pessoa seja uma pessoa comum? Não, Deus, meu irmão, Ele quer que você seja um homem, uma mulher de Deus, um especialista. Antônio Eduardo, que Deus abençoe, bom dia, que Deus abençoe toda a sua casa, abençoe sua família, meu amado. É um prazer ter você conosco, viu? Te amo demais, você é um homem de Deus na minha vida. Então, meu irmão, muitas vezes é a permissão de Deus. A permissão de Deus, ela, meu irmão, muitas vezes a gente fica até triste naquele momento quando acontece algo que parece que vai acabar com a gente, mas na verdade, irmão, nada acontece para acabar com você. As coisas acontecem para colocar você no prumo, para colocar você da maneira que Deus quer, do jeito que Deus quer. Porque às vezes, meu irmão, a gente está até marchando, às vezes a gente é crente, às vezes a gente é um homem de Deus, uma mulher de Deus, às vezes a gente é um profeta, uma profetisa, às vezes a gente é cheio do Espírito Santo, mas a gente está fazendo as coisas pela nossa própria vontade, fazendo as coisas de Deus do nosso jeito. E às vezes Deus, o que ele faz?
ele dá uma sacudida na gente para a gente ver que a gente precisa de melhorar, que a gente precisa de ser um homem, uma mulher mais grato àquilo que ele tem feito na nossa vida. E nessa manhã Deus me deu uma palavra, colocou uma palavra nessa manhã no meu coração, que é uma palavra forte. Talvez você vai repensar os conceitos da sua vida, talvez essa palavra vai fazer você voltar lá atrás, porque, meu irmão, nós somos muito duros, não é verdade? Nós temos o costume de, quando não queremos alguma coisa, nós endurecemos o nosso coração de tal forma que nem se Deus falar, a gente aceita, nem se Deus brandar o nosso favor, a gente aceita. O homem e a mulher de Deus, ele não pode ter um coração duro, ele tem que ter um coração sensível às coisas de Deus. Nós somos tão mole com as outras coisas, não é verdade, meu irmão? Nós somos mole, às vezes nós vemos alguém necessitado, nós choramos porque aquela pessoa está necessitada. Às vezes nós vemos alguém da nossa família passando por luta, não é verdade? Nós choramos com a luta daquele familiar da gente. Às vezes, meu irmão, um filho da gente machuca ou fica doente, a gente chega ao ponto de falar assim: ó, eu queria que tanto que essa doença, que essa enfermidade que está pegando a minha filha, que está pegando meu filho, estivesse sobre mim. Eu estou com uma dor de fulano de tal que está passando por isso. A gente que é pai, a gente fala isso. Quantas vezes que eu vi minhas filhas dentro da minha casa passando por um período de uma enfermidade, ou uma doença, ou uma gripe, às vezes até coisa boa, ou coisa boba, ou triste com alguma coisa, que eu falei: não, Deus, podia estar acontecendo comigo. Quantas vezes que eu vi a minha própria esposa falando isso: não, Alessandro, a Isabela está doentinha, a Larissa está doentinha, mas isso poderia ser comigo, né? Eu preferia que fosse comigo do que fosse com ela. Eu lembro uma certa vez, a Larissa, ela ainda era bebezinha, e ela deu uma ferida na boca, uma ferida toda na boca, meu irmão, na língua, na boca, e ela ficou 2 semanas sem comer. Para a Larissa comer, meu irmão, a gente tinha que bater a comida no liquidificador e colocar na boca, mesmo assim ela não comia. Chegou o ponto que nós fomos dando só soro, e a gente ficou naquela rotina de hospital, aquelas 2 semamas, e nosso coração estava ali doendo, a gente estava com medo, não é verdade? Mesmo confiando em Deus, a gente estava com medo do que queria acontecer. Naquela época ela perdeu muitos quilos, e teve um dia de madrugada que nós estávamos ali orando por ela, né, acreditando que Deus ia fazer aquele milagre, que Deus ia fazer, e ela falou: pai, eu estou com fome. Aí eu peguei e fui lá, bati a comida, ela não conseguiu comer. Eu falei: Deus, misericórdia. Quando foi de manhã, ela falou que estava com fome de novo. Eu peguei aquela comida que estava batida, esquentei um pouquinho, dei na boca dela, ela conseguiu comer a primeira vez. Meu irmão, aquilo ali, depois de 2 semanas, meu irmão, aquilo trouxe tanta alegria no meu coração, aquilo trouxe tanta paz no meu coração, de ver minha filha voltando a comer de novo, meu irmão, que eu me regozijei no Senhor. E assim é a nossa vida, meu irmão. Nós fazemos tudo para querer o melhor dos nossos filhos, querer o melhor das pessoas. Quantas das vezes nós temos um trabalho aqui na rua, que é um trabalho que nós fazemos com moradores de rua. Quantas das vezes que eu vou ali e escuto uma história de um morador de rua, dá vontade de chorar. Dá vontade, meu irmão, de eu abraçar aquela pessoa, independente se ela está suja, independente de que se eu já vi, se eu já não vi. E ali a gente queremos dar um consolo para aquela pessoa. Pastor, não estou entendendo onde o senhor quer chegar. Eu quero chegar que quando é Deus tratando com você, você não aceita. Quando é Deus falando com você, quando é Deus, meu irmão, colocando você no prumo, nós temos a dificuldade de aceitar. Quando é Deus, meu irmão, corrigindo a gente de alguma coisa, nós temos, meu irmão, o costume de não aceitar Deus falar conosco, Deus nos corrigir. Nós achamos que Deus vai descer na terra, que Deus vai manifestar a glória dele e que Deus vai falar com a gente. Irmão, para começar, entenda bem a palavra: Deus não fala com rebelde. Como que Deus vai falar com rebelde? Uma pessoa que está na rebeldia, uma pessoa que está fora da graça, não tem como Deus falar. Segundo, Deus tem os homens e as mulheres na face da terra, o qual Ele vai usar para falar com você. Se você não consegue escutar um homem de Deus, se você não consegue escutar uma mulher de Deus, como que você vai vencer? Como que você vai conquistar? Como que você, meu irmão, vai gerar o sobrenatural de Deus na sua vida? Pastor, mas Deus fala comigo, amém. Meu irmão, deixa eu te contar uma história aqui, para provar para você que tem coisa que Deus não vai falar com a gente, que tem coisa, meu irmão, que é preciso a gente aceitar e mudar de vida. Lembra daquela história do mendigo e o rico, do Lázaro? A Bíblia diz que o Lázaro estava na pau do mendigo todo dia comendo das migalhas, comendo daquilo que o rico jogava fora, das migalhas que sobravam da mesa do rico. Passado um certo tempo, Lázaro não aguentou, a luta era tanto que ele veio a falecer, ele morreu. Mas passado algum tempo, a Bíblia diz também que aquele homem que era rico, ele morreu, ele veio a falecer, e que ele via Lázaro lá no seio de Abraão.
Ele via Lázaro lá no seno do Argos, ele via Lázaro lá no seno de Abraão. E ele falou a seguinte coisa com Lázaro: olha, pede ele para molhar a ponta do seu pé e colocar na minha boca, para me refrescar. Aí Lázaro, vira para ele o anjo e fala: olha, vou te falar com você uma coisa, aqui não tem jeito de fazer isso. Quem está do lado de cá não pode fazer nada do quem está do lado de lá. Mas eu quero falar, não é sobre isso. Cristina Silva, que Deus te abençoe. Eu quero falar, não é sobre isso. Sabe o que eu quero falar? Aquele homem que era rico, ele pede algo ali naquele momento. Sabe o que ele fala? Ele fala assim: então deixa eu ir lá avisar os meus irmãos. Não é isso que ele fala? Deixa eu lá avisar os meus irmãos, deixa eu ir lá avisar minha família, deixa eu ir lá avisar minha casa, para que eles não venham para esse lugar igual eu estou aqui. Sabe o que o Senhor responde para ele? Se eles não acreditam, se eles não confiam nos profetas que estão lá na terra, eles não vão acreditar em nenhum fantasma, eles não vão acreditar em você, porque você vai ir lá neles, você vai parecer um fantasma. Então tem gente que o homem de Deus e a mulher de Deus está falando, está mostrando para ele o caminho que ele deve caminhar, o caminho que ele deve seguir. Ele vê de aceitar, ela vê de aceitar, nasce uma rebeldia dentro do coração da pessoa. Nasce dentro do coração da pessoa uma autodefesa, porque o ser humano, meu irmão, até o nosso organismo, até o nosso corpo, ele é feito de defesas. O nosso organismo, meu irmão, ele cria, meu irmão, os antídotos para se defender. Se você tem uma gripe, o seu corpo vai criar os antídotos para defender daquela gripe. Se você, meu irmão, tem uma enfermidade no seu corpo, o seu próprio organismo vai arranjar uma forma de se defender. Pastor, não estou entendendo onde eu quero chegar. Mesmo o seu corpo tendo todas essas formas para te defender de qualquer enfermidade, tem enfermidade, meu irmão, que é mais forte do que o seu organismo. Tem enfermidade que é mais forte do que o seu corpo, ou melhor dizendo, a maioria delas. Uma gripe nos joga por terra, ao ponto da gente ter que ir no médico, parar, ficar em casa, ir numa farmácia, comprar um remédio para poder tomar, para poder produzir mais anticorpos ali, para nós podermos termos uma defesa maior no corpo, para nós podermos voltar à ativa. Assim é você. Não adianta você, meu irmão, querer fazer as coisas do teu jeito. Não adianta você querer fazer as coisas da sua maneira e não colocar Deus como defensor da sua vida, colocar Deus no primeiro lugar, colocar Deus como um anticorpo seu, para você se defender dessa agonia que está na tua alma, dessa incerteza que está no teu coração, dessa injustiça que você acha que fizeram com você, dessa perseguição que você acha que está tendo contra a tua vida. Se você não colocar Deus no centro da tua vida, no centro da vontade, se você não entrar no centro da vontade de Deus, não tem como você ser vencedor, não tem como você ser vencedora. Tem coisa que eu resolvo, tem coisa que Deus vai falar comigo, mas tem coisa que Deus vai usar os seus profetas, vai usar as suas profetisas, os homens de Deus, as mulheres de Deus, para falar conosco, porque senão não precisaria de ter na terra pastores, não precisaria de ter profetas e profetisas. Eu ia ter um livre acesso a Deus, ao ponto dele responder tudo para mim. E isso não é de hoje, somos nós que saímos fora da palavra. A Bíblia diz que Deus falava com Moisés, a Bíblia diz que Deus falava com Josué, e Josué e Moisés transmitiam para o povo. Chegou uma certa hora que a rebeldia do povo cresceu tanto, porque o povo é rebelde. Aquela rebeldia é como pecado de feitiçaria, e muitas vezes nós somos rebeldes aos nossos pais, às nossas mães, aos nossos líderes, e achamos uma grande vantagem de ser rebelde. Mas a rebeldia na Bíblia, ela é comparada como um pecado de feitiçaria. Está no livro de Ezequiel, fala que o rebelde, ele é feiticeiro, e muitas vezes nós estamos perdendo, meu irmão, a nossa oportunidade, perdendo o que Deus tem na nossa vida, perdendo o nosso propósito, o nosso chamado, porque preferimos ser rebeldes. E a Bíblia diz, meu irmão, que Deus falava com quem? Com Moisés. A Bíblia diz que Deus falava com quem? Com Josué. Mas teve uma certa vez que aquele povo, eles pediram que queriam escutar a voz de Deus, eles queriam ver Deus falando com eles. E naquele dia, Moisés marcou, como se diz aí, né, para nós brincarmos um pouquinho, uma audiência com Deus, para Deus escutar o povo e falar com o povo. E naquele dia o povo não aguentou escutar nem isso aqui da voz de Deus. Mas o povo achava o quê? Que era forte demais. O povo achava que Deus tinha obrigação de falar com ele. E a morte espiritual,
é a pior morte que existe dentro do homem. A morte espiritual, ela vai começando, meu irmão, com sintomas pequenos, mas daqui a pouco ela coloca uma cegueira na gente, ela coloca uma rebeldia no nosso coração, uma cegueira que a gente não consegue sair dela, a gente se transforma em rebelde. Pastor, então quer dizer que eu tenho que submeter e respeitar tudo que meus líderes falam? Não é isso que eu estou te falando, porque o rebelde, ele não é rebelde só na igreja. O rebelde, ele não é rebelde, meu irmão, só na casa de Deus. Olha, meu irmão, como é que essa rebeldia está acabando com você. Você consegue ser rebelde na sua casa, você consegue ser rebelde no seu trabalho, você consegue ser rebelde com o seu pai, com a sua mãe, você consegue ser rebelde com todo mundo. Basta a pessoa falar aquilo que você não queria escutar, que você muda a sua fisionomia e você se transforma uma pessoa rebelde. Então o problema da rebeldia não é só com o sacerdote, não é só com a sacerdotisa. O problema da rebeldia, ele é com todo mundo, e esse problema é o mal da geração. Satanás, meu irmão, ele foi rebelde desde o princípio. Ele quis se envaidecer, ele quis ser maior do que Deus, ele quis, meu irmão, ali ser rebelde. E muitas das vezes, presta bem atenção no que eu vou falar aqui, a gente fala assim: não, pastor, mas eu não sou enganado não, porque eu sou um homem de Deus, eu sou uma mulher de Deus, eu estou certo nessa situação que eu estou passando dentro da minha casa. Lá dentro da minha casa, pastor, difícil lá é meu esposo, lá no meu trabalho, difícil lá é meu patrão, lá no meu trabalho, difícil é as pessoas que trabalham comigo, lá, pastor, lá na minha rua, o difícil é eu não, ninguém lá na sua rua gosta de você. Aí você fala assim: o difícil na minha rua não é eu não, pastor, o difícil são as pessoas. Irmão, aí você consegue provar que todo mundo está errado e que você é a única pessoa certa que está aí nessa terra. O rebelde, ele tem essa dificuldade de aceitar a correção dentro dele, ele tem essa dificuldade de aceitar Deus fazendo o sobrenatural na vida dele. E muitas das coisas, meu irmão, Deus está permitindo algumas coisas acontecer na nossa vida para que venha ter uma mudança, para a nossa salvação. A maior preocupação de Deus com você e comigo, meu irmão, não é quem você é, não é o que você possui, não é o que você tem. A maior, meu irmão, coisa que Deus quer na sua vida é a salvação. A Bíblia fala assim: cuidado, que você ganhando a muitos, você mesmo não venha se perder. E às vezes a gente está ganhando alma, a gente fala do amor de Deus com eloquência, a gente fala do poder de Deus com muita sabedoria, com muito distinguimento, mas a nossa própria alma está sendo perdida por causa da nossa rebeldia, por causa do nosso jeito de ser, por causa da nossa maneira de pensar. E eu confesso para você, meu irmão, que eu também já fui muito rebelde. Amém? Eu já fui rebelde e resistente à palavra de Deus, resistente àquilo que Deus queria falar comigo. Mas um certo dia eu falei: Deus, eu tenho que colocar minha cabeça no lugar, porque eu estou batendo aqui como se fosse em ponta de faca. Essa rebeldia não está levando eu a nada, essa rebeldia não está fazendo eu crescer, essa rebeldia não está fazendo eu fecundar. E eu comecei a observar que o rebelde, ele só tem a perder. O rebelde, as portas se fecham para ele. O rebelde, ele perde a família. O rebelde, ele perde seu chamado, seu ministério. O rebelde, ele perde, meu irmão, a sua posição. Talvez as pessoas te viam com outros olhos, talvez as pessoas te viam de outra maneira, mas a sua rebeldia tem feito as pessoas verem você diferente. E o rebelde, existe dois tipos de rebelde: aquele rebelde que se rebeleia e mostra que ele é rebelde, aquele rebelde, meu irmão, que você vê o grito dele, você vê o brado dele. Mas existe aquele rebelde de coração, ele não fala nada com você, ele não expressa nada para você, ele não conversa com você, mas por dentro ele é mais rebelde do que aquele que grita, do que aquele que se expressa. Mas a palavra de Deus nos fala lá no livro de Oséias, presta bem atenção do que diz a palavra de Deus no livro de Oséias, capítulo 1 em diante. Eu já estou terminando. Oséias capítulo 1 em diante, você vê que o que eu estou falando aqui não é bobeira. Oséias 6, capítulo de número 1 em diante, diz assim: vinde, tornemos ao Senhor, tornemos para o Senhor. Ele nos despedaçou, mas nos o que? Sarará. Primeira coisa aqui que eu tiro, a primeira experiência que eu tiro, que fala assim: vinde, tornemos para o Senhor. Se eu vou voltar para Deus, se eu vou me tornar para Deus, quer dizer que eu não estou com Ele. Você concorda comigo? Você concorda comigo? Mas aqui o texto continua dizendo: Ele nos despedaçou. A segunda coisa, foi Deus que despedaçou aquele povo. Foi Deus que estava tratando com aquele povo. E Deus fala com aquele povo em primeiro lugar: vinde, torne-se a mim, volta para mim.
Aí Deus fala, ele nos despedaçou, porque foi o próprio Deus que estava tratando, foi o próprio Deus que estava permitindo algumas coisas acontecer naquele povo. Mas Deus ele fala assim, ó, vinde, tornemos ao Senhor. Ele fala, se você tornar, se você voltar para mim, eu vou te sarar, porque aqui fala, ó, mas nos sarará. Fez a ferida, o próprio Deus fez a ferida, mas a ligará. Vai colocar, meu irmão, o remédio necessário, o bálsamo de Gileade, na ferida passará. Mas para Deus colocar o bálsamo de Gileade, primeiro você tem que voltar para Ele. Não tem como, meu irmão, a gente ser cuidado. Se você tiver com uma enfermidade, uma doença que você não consegue resolver, não tem como você ser cuidado daquela enfermidade se você não for médico, se você não obedecer, se você não colocar o remédio certo, tomar o remédio no horário certo. O médico ele passa o antibiótico, por exemplo, o médico fala para as pessoas, vai tomar de 6 em 6 horas, você vai tomar de 12 em 12 horas. Aí às vezes, meu irmão, a gente acha que aquela dor, a gente acha que aquele sintoma de dor está tão forte na gente, a gente vai lá e toma 2 comprimidos de antibiótico de uma vez. A gente vai lá, era para a gente tomar de 6 em 6 horas, a gente vai e toma de 3 em 3 horas. Aí daqui a pouco a gente começa a sentir mal-estar, começa a sentir dor no estômago, começa a sentir uma indiferença dentro do corpo. Sabe por causa de quê? Porque nós não seguimos a receita, não seguimos a explicação daquele médico da maneira certa. Assim é com Deus. Deus está te dando uma receita aqui, ó, você precisa de voltar para mim hoje, você precisa deixar essa rebeldia, você precisa deixar essa mentira, você precisa deixar isso que é errado hoje de lado e se tornar a mim, para eu poder o que? Sarar essa ferida que está no teu coração, sarar essa ferida que está na tua alma, sarar essa ferida que está dentro de você. Talvez as coisas não tenham dado certo para você, talvez você não tenha conseguido romper, não tenha conseguido conquistar, mas o seu eu está falando mais forte. A sua posição é uma posição que quando você toma uma posição, você não volta atrás. Agora você acha que isso aí vai trazer salvação para a sua vida? Se Jesus voltar hoje, como é que estaria a sua vida? Se Jesus viesse buscar a igreja hoje, você nessa posição aí, será que você alcançaria a vitória? Será que você alcançaria as bênçãos de Deus na sua vida? Aí continua falando assim, ó, depois de 2 dias nos dará a vida, e no terceiro dia ressuscitará. Aí ele está falando dele mesmo, olha, eu quero dar vida para você. Eu morri, mas eu ressuscitei para que você tivesse vida. Não é necessário você ficar com essa ferida na sua alma, não é necessário você ficar com essa ferida no seu coração, não é necessário você ficar da maneira que você está. Aí ele fala algo que é mais interessante do que tudo, que quando eu li isso aqui, o meu coração, ele doeu, minha alma doeu, que diz assim, conhecemos e prosseguimos em conhecer ao Senhor. Ana Michel, que Deus te abençoe. Conhecemos e prosseguimos em conhecer ao Senhor. O que Deus está dizendo aqui? Conhecemos, presta bem atenção, olha que coisa linda, ó. Conhecemos e prosseguimos em conhecer ao Senhor. Vou fazer de novo. Conhecemos, eu conheci Deus aqui nesse lugar, mas eu tenho que prosseguir e continuar conhecendo o Senhor. Então o que eu aprendo aqui? A vida com Deus é uma caminhada. Eu posso ter conhecido Deus lá atrás, mas se eu não prosseguir em conhecer o Senhor, as coisas vão parar. Se eu não prosseguir, se eu não continuar prosseguindo em conhecer o Senhor, eu vou perder o foco. É da mesma coisa uma pessoa que é um técnico, talvez um eletricista, um técnico de enfermagem, um médico. Se ele não, meu irmão, praticar, se ele não fizer novos cursos, se ele não fizer novas coisas, ele vai ficar para trás. Assim é o servo de Deus. A pessoa, vamos voltar lá atrás, a pessoa acha que o fato dele ter conhecido Deus aqui, de Deus ter feito maravilha na vida dele, que se ele ficar no mesmo lugar, do mesmo jeito, endurecer o coração, achar que é um super crente, achar que é melhor do que as pessoas, achar que sabe de tudo, pelo fato de ter um conhecimento que teve, mas se ele não caminhar, se ele não prosseguir, se ele não renovar,
que as coisas vão continuar da mesma forma. Vai não, meu irmão. Muitas vezes, sabe quem que dá mais trabalho? Somos nós que somos crentes mais velhos, somos nós que estamos mais tempo na igreja. Sabe por causa de quê? Nós acostumamos, meu irmão, com aquilo que nós somos. Nós acostumamos, meu irmão, aleluia, da mesma forma que nós adoramos. Nós acostumamos da mesma forma que nós clamamos. Nós fazemos as coisas erradas e achamos, meu irmão, que está bom demais para Deus, que Deus recebe qualquer coisa. Achamos que Deus recebe o nosso louvor de qualquer jeito. Achamos que Deus recebe a nossa oração de qualquer jeito. Achamos que Deus recebe o nosso clamor de qualquer jeito. E muitas vezes Deus não está recebendo por causa da rebeldia que está dentro do nosso coração, por causa da amargura que está na nossa alma. Mas aqui o texto diz aqui, ó: conhecemos e prosseguimos em conhecer o Senhor. Como a alva será a saída, Ele nos virá como a chuva. Então todos os dias Deus quer regar a terra que existe em nós. Todos os dias Deus quer regar o nosso coração de coisa boa. E nós temos que prosseguir em conhecer o Senhor. Temos que orar mais. Talvez quando você começou, você orava mais, você jejuava mais, você buscava mais Deus, mas a rebeldia, ela te fez parar de jejuar. A rebeldia, ela te fez parar de clamar. A rebeldia, ela fez você parar de ler Bíblia. Mas eu quero te falar uma coisa que é forte aqui. Quando nós estamos rebeldes, quando a rebeldia entra no nosso coração, nós não cuidamos do espírito, mas nós queremos cuidar da carne. Nós queremos dar alimento para a nossa carne, nós queremos dar vazão para a nossa carne. A pessoa, quando ele se transforma num rebelde, ele começa a dar vazão para a carne. Se ele não saía antes, ele quer sair. Se ele não bebia, ele quer beber. Se ele não mentia, ele quer mentir. Se ele não fazia coisa errada, ele quer fazer. Se era uma pessoa santa, uma pessoa de visão, que falava das coisas boas de Deus, hoje ele faz tudo ao contrário. O rebelde, ele faz aquilo que é contrário ao Espírito. Então, meu irmão, se você quer descobrir como que está a sua vida, se você quer colocar você mesmo na balança hoje e falar: Deus, o que eu preciso de fazer para que essa rebeldia saia da minha vida? Meu Pai, como que está sendo a minha vida? Será que eu sou rebelde? Será que eu sou uma pessoa que não estou vencendo por causa da rebeldia? O que eu preciso fazer? Me mostra hoje, Senhor. Não é o pastor Alessandro que está querendo te mostrar se você é rebelde ou não. É você e Deus, é você que tem que procurar a melhor coisa. Talvez você está falando aí: pastor, o Senhor está falando essa palavra aí porque o Senhor conhece a minha vida, o Senhor conhece o seu coração. A minha Bíblia diz assim, no livro de 2 Crônicas: crede no Senhor teu Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperarei. Meu irmão, não é vantagem para mim, meu irmão, nenhuma, em ver você ir para o inferno. A Bíblia diz que eu tenho que livrar aqueles que estão indo de encontro aonde? Ao matadouro. Então, meu irmão, receba essa palavra na sua vida hoje. Receba essa palavra dentro do teu coração. Deixa, meu irmão, de lado tudo aquilo que não provém de Deus. Seja mais obediente ao seu pai. Seja mais obediente à sua mãe. Seja um homem cheio do Espírito Santo. Seja uma mulher sábia que edifica a sua casa. A Bíblia fala que a mulher sábia ela edifica a casa. Você, às vezes, meu irmão, em vez de edificar a sua casa, você está destruindo o seu lar. Você pedia a Deus para te dar um esposo. Você pedia a Deus para te dar uma esposa. Você pedia a Deus para te dar filhos. Você pedia a Deus para te dar um lar. E Deus fez todas essas coisas na sua vida. Mas a sua rebeldia, meu irmão, está fazendo você perder isso tudo. A sua rebeldia está jogando você por terra. Talvez você não tinha um emprego e você falava da seguinte forma: se Deus me der um emprego e eu receber nele um salário mínimo, tá bom demais para mim. Eu vou trabalhar demais, eu vou arrebentar nesse trabalho. Hoje você recebe mais do que um salário mínimo, porque Deus te honrou. Talvez você tenha até um cargo melhor dentro dessa empresa onde você está, mas você hoje é rebelde com aquele que te deu oportunidade. Você hoje é rebelde com o seu patrão. Você hoje acha que você que é o chefe, porque tem pessoas que trabalham no lugar que ele acha que ele que é o chefe. O patrão é que tem que submeter a ele e mandar nele. Talvez você pediu uma oportunidade de crescer no ministério, de crescer na obra de Deus, e Deus te deu essa oportunidade, e por um momento você andou, por um momento você cresceu, você decolou, mas por pouco tempo a rebeldia entrou no teu coração, a rebeldia entrou na tua alma, e hoje sabe como que você encontra?
você acha que o pastor é contra você, você acha que as pessoas é contra você, você hoje se abaixou a sua cabeça e deixou o inimigo, ó, na verdade quem lutou aqui em você foi inimigo. Deus, ele quer fazer isso aqui com você, ó. A mulher que andava coxa, a mulher que andava assim, quando Jesus chegou na vida dela e ela teve um encontro com Jesus, a posição dela, que era encurvada, a posição dela mudou, ela levantou. Então, meu irmão, nesse dia de hoje Deus quer te levantar. Nesse dia de hoje Deus quer levantar a tua família, você ser feliz dentro da sua casa. Em vez de você não sentir paz dentro do seu lar, Deus hoje ele quer que você sinta paz dentro da sua casa, e você chegar na sua casa, achar o teu esposo, a tua esposa, os teus filhos, e você alegrar o teu coração. Hoje é uma luta para você vir para a igreja, sabe por causa de quê? Porque a rebeldia entrou. Quando chega a hora de você vir para a casa de Deus, o seu coração dói, a sua alma dói, o seu espírito dói. A igreja pode estar caindo fogo que tiver, você continua paralisado, porque a rebeldia ela paralisa a pessoa. A rebeldia ela tem a unção de paralisar a pessoa de caminhar. A rebeldia ela tem a unção de paralisar a pessoa de ser um adorador, porque o que Satanás não quer é que eu e você sejam adoradores, porque ele não é mais adorador, amém? Ele não consegue mais adorar o Pai, porque só vai para o inferno aqueles que não conseguem adorar o Senhor. Então Satanás ele não consegue mais adorar o Senhor. Ele era um querubim, e a Bíblia diz, meu irmão, que Satanás é tão astuto, e às vezes nós ficamos cegos, que Satanás, quando ele saiu do céu, quando Satanás rebeliou contra Deus, ele não veio sozinho não. Sabe o que ele fez? Ele levou consigo a terça parte das estrelas do céu. O que é isso, pastor? A terça parte era os anjos de Deus, eram aqueles que andavam diante de Deus, eram os anjos. Se Satanás enganou a anjo que estavam morando já no céu, porque uma coisa é morar aqui nessa terra e ter que buscar a minha salvação. Uma coisa é eu morar aqui nessa, presta bem atenção nisso, isso é forte. Uma coisa é eu morar aqui nessa terra e estar buscando a minha salvação. Uma coisa, meu irmão, é eu ter que lutar pela minha salvação. Mas os anjos, eles foram formados por Deus, eles foram feitos por Deus como seres angelicais, que não perderiam sua salvação de forma alguma, que não perderia a sua postura de forma alguma, que não perderia a sua graça de forma alguma. Mas Satanás conseguiu enganar a terça parte dos anjos de Deus. Aí eu fico imaginando, imagina eu e você, imagina nós que somos seres humanos, que estamos aqui nessa terra, lutando pela nossa salvação, e muitas vezes Satanás tem nos enganado, trabalhando na nossa mente, trabalhando no nosso coração, colocando em nós incertezas, colocando dentro do nosso coração dúvida de quem nós somos, dúvida da escolha que nós fizemos há anos atrás, que escolhemos ser servo de Deus, que Deus derramou sobre nós da graça dele. Então, meu irmão, que Deus nessa manhã de hoje possa fortalecer o teu coração, e que você, meu irmão, conheça e prossiga em conhecer o Senhor, que você conheça e prossiga, amém, em andar com Deus. Lá no versículo de número 7 diz assim: mas ele transgredirá a aliança com Adão, foram infiéis para mim. Meu irmão, a aliança, ela não pode ser transgredida. Aquele que pôs a mão no arado, ele não pode mais olhar para trás, ele não pode mais, meu irmão, aleluia, sair da posição qual Deus chamou. Então nessa manhã eu quero orar por você, você que tem passado aí por uma luta, você que tem passado aí por um momento de incertezas, de dúvidas, você que descobriu hoje que a rebeldia está batendo na porta do teu coração, na porta da tua alma, e você não está querendo mais lutar com isso, porque você não aceita, o seu eu fala mais forte dentro do seu coração. Talvez você hoje, meu irmão, que tem tudo para arrebentar, mas você está aí pensativo, se você fica, se você vai. Se Deus falou com você, vai, mas se Deus não falou, fique. Porque, meu irmão, não é a palavra que sai da sua boca que tem que fazer você tomar uma decisão. A palavra que tem que fazer você tomar uma decisão é aquela palavra que Deus enviou até a sua mente para descer para o seu coração. E nós fazemos ao contrário. Nós falamos para decidir, em vez de escutarmos a voz de Deus para tomar uma decisão, uma atitude. Então que nessa manhã de hoje, que Deus possa abençoar a sua vida grandemente. Nós vamos orar pelo copo com água neste momento. Daqui a pouquinho nós vamos orar pelo copo com água. E que você venha ter convicções e certeza daquilo que você é, do que Deus tem para a sua vida. Hoje à noite, aqui na sexta-feira forte, eu vou estar falando um pouco de algumas batalhas da nossa vida, de alguns inimigos que levantam contra a nossa vida,
para nos tirar da posição, para nos tirar da reta, amém? Da reta final para nós conseguirmos conquistar o prêmio, porque nós estamos na reta final, nós estamos quase na linha de chegada. Olha para você ver, nós estamos quase na linha de chegada para receber o prêmio da soberania. Uma certa vez, eu conheci um casal de idosos. Naquela época eles deviam ter em torno de uns 85 anos cada um. Eles nasceram no lar evangélico. Olha que história forte, e é uma história verídica. Eles nasceram no lar evangélico. Aquele casal sempre foi cristão a vida toda. Quando aquele casal estava já com 85 anos de idade, quase chegando na hora de Jesus o chamar, apareceu alguém na vida daquele casal cheio de história. Apareceu alguém na vida daquele casal contando todas as histórias para eles e falou: esse negócio de reino de céu, na verdade isso não existe. Esse negócio de ser crente o tempo todo. E no coração daquele casal nasceu o quê? A semente da rebeldia. E aquele casal pensou assim: eu nunca bebi na minha vida, eu nunca curti, eu nunca fiz nada. Aquele casal com os filhos tudo salvo, porque os filhos tudo seguiam a Deus. Os filhos todos estavam debaixo da submissão, vendo o exemplo daquele casal. Os filhos também eram todos crentes. E aquele casal resolve tomar uma atitude. Sabe qual foi a atitude que aquele casal tomou? Uma atitude de rebeldia, de não escutar a sua liderança e sair da igreja com 85 anos de idade. Aquele homem começou a beber vinho, a sua esposa começou a beber vinho, os filhos se desviaram do caminho de Deus, se desviaram da igreja, todos os filhos se desviaram, e eles também se desviaram. Passado algum tempo depois, aquele casal adoeceu, primeiro a esposa, e desviado da igreja, desviado da casa de Deus, a esposa adoeceu e morreu. Passado algum tempo, aquele homem, ele não conseguiu também, porque a esposa tinha morrido, a tristeza foi grande, e ele também faleceu. E os filhos continuaram naquela caminhada de bebida, naquela caminhada fora do caminho de Deus. A última coisa que eles fizeram foi entrar numa religião chamada vivendo em graça, porque tem muitas pessoas que querem viver só debaixo da graça, e a graça, meu irmão, sem Deus, ela vira libertinagem. Nós não podemos dar vazão ao ponto da graça de Deus virar libertinagem na nossa vida, e aquilo virou libertinagem na vida deles. E a última vez que eu vi os netos deles, que eu vi a família dele, eles escreveram aqui nas costas, ó, 666. Eles escreveram na costa, aquela família que era salva, aquela família, meu irmão, que tinha toda a casa, tinha um propósito de Deus. Eles desviaram e colocaram o número da bênção no seu próprio corpo. O carro deles tem escrito 666, tem escrito sig. Meu irmão, meu coração doeu com isso. E a gente fala: será que isso não acontece comigo? Não, porque eu sou servo de Deus. Eu saio daqui, vou para cá, vou para lá, e se Deus não mandou? A rebeldia, ela faz a gente ir para o inferno, porque o que Satanás fez, o pecado de Satanás de rebeldia, fez ele descer para o inferno. Mas ele não quer ir para lá sozinho, ele quer levar o máximo de quantidade de pessoas, amém, que ele puder. E a rebeldia é que nos afasta da graça de Deus, da sabedoria de Deus e do poder de Deus. Então não seja rebelde, não. Você tem que vencer, você tem que morar no céu, você tem que morar na terra prometida, a qual Deus prometeu para você. Isso existe, amém? Isso existe, essa terra existe, essa terra é direito meu e teu. Que Deus te abençoe nessa manhã. Vamos estar orando, apresentando nossas vidas diante do altar de Deus. Senhor, meu Deus e grandioso Pai, nesse momento eu apresento a vida do meu irmão, da minha irmã. Oh Deus, que o Senhor possa, meu Pai, abençoar essas pessoas. Meu Deus, não deixe esse espírito de rebeldia acompanhar a nossa vida. Não deixe esse espírito de rebeldia, meu Pai, ó Deus, tirar a nossa convicção, a nossa certeza da salvação, mas que nós possamos ser cheios do Teu Espírito, e que nós possamos, meu Pai, voltar atrás aonde caímos, reconciliar com o Senhor, para que a nossa vida venha ser uma vida cheia da Tua graça, cheia do Teu poder e cheia da Tua unção. Abençoa a nossa vida, Pai, abençoa a nossa casa, a nossa família, o nosso trabalho, o nosso dia de hoje. Que esse final de semana seja um final de semana de celebração. É o que eu lhe peço e lhe agradeço, no nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida. Toma posse dessa palavra, amém? Ficar de cara feia, ficar triste, angustiado, não vai resolver nada.
O que resolve é se prostrar diante do altar de Deus, fazer um concerto com Deus, colocar a vida diante da presença de Deus e falar: olha, eu não posso ser rebelde, porque eu não posso perder minha salvação. Eu lutei até aqui. Você já lutou tanto, meu irmão, quantas coisas que você já passou na sua vida, para no final você pegar e entregar a sua coroa, para no final você pegar a sua coroa e entregar para o inimigo. Você não pode fazer isso. Amém? Você não pode fazer isso. Levanta a sua cabeça, vai avante, que Deus ele é com você, que Deus ele é comigo. Que Deus te abençoe. Te aguardo aqui hoje na sexta-feira forte. Amém? Aqui na Avenida Jequitinhonha 914, sob relógio no bairro Saudade. Amém? Me procure aqui hoje para estar orando por você, para estar orando pela sua família. Tem uma equipe de homens de Deus, de pastores, de profetas e profetisas de Deus, que estarão aqui esperando por você. Pessoas preparadas, pessoas com unção específica de Deus, para poder te ajudar. E eu hoje vou estar falando aqui sobre como vencer o inimigo. Eu vou estar ensinando você a vencer algumas entidades malignas que se levantam contra a sua vida. Não sou eu que sou nada, é Deus que é tudo, porque eu não sou nada, velho. Eu não sou nada. Amém? Nós somos, a Bíblia diz que nós somos um carro atrás de outro carro. É Deus na vida da gente que transmite o poder dele, a graça dele, para a gente poder ministrar aos corações das pessoas. Então hoje eu vou estar aqui também falando um pouco, amém? Um pouquinho de coisa só, amém? Porque não vai ser eu que vou estar pregando, vou estar falando um pouquinho dessa visão. E você precisa determinar algo no teu coração. Determinando algo no teu coração, você seja firme e vai avante, porque o Senhor, ele será contigo. Que Deus te abençoe, um beijo no coração, até daqui a pouco, amém? Nessa caminhada de fé, nessa caminhada de poder. Que Deus te abençoe.